Quero convidá-los a vocês a abrirem a Escritura Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, uma das epístolas enviadas a Roma pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Romanos 1, versículo 18 em diante. Eu vou começar a ler. Meu pai ainda está procurando. Se encontrar Coríntios, volta um pouquinho, pai. Primeiro capítulo do livro da Epístola aos Romanos, e o versículo 18 diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, o seu coração no caso, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pai Santo, seja o Senhor louvado, Senhor, por intermédio dessa palavra. O mérito é seu, a glória é sua, mas que o Senhor use de misericórdia e, através de mim, comunique-se com a tua igreja, com as pessoas que posteriormente vão assistir pela internet, porque se tudo der certo, ela vai para a internet, Senhor, nos guia, nos leva cativo a nossa mente aos céus, captura a atenção das pessoas que vão estar em casa assistindo o culto, depois de estar gravado, e captura também a atenção, Pai eterno, dos que aqui estão, para que não haja distração, para que eu não me exalte. Quem sou eu, Deus? Para que eu não fique só, mas que o Senhor esteja presente. A glória é sua, o louvor é seu, a igreja é tua, a mensagem é sua, o propósito é teu. Estamos aqui por causa do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e queridos de Deus, eu fico vendo as mídias sociais e os comentários nas ruas, e é uma coisa que tem me chamado a atenção, né? Que vai corroborar com o que Romualdo estava falando, já foi falado aqui algumas vezes, é que por costume e por falta de conhecimento, por ignorância, essa é a palavra, né? Falta de conhecimento das pessoas que estão aí fora, como a gente costuma dizer, do mundo, e infelizmente, às vezes até por alguns crentes. Quando falece alguém, quando morre alguém, aqueles ditados, aquelas coisas que aparecem, mais uma estrela vai brilhar no céu, e aquela pessoa às vezes não conhecia Cristo, nem tampouco a Deus, nem Evangelho, nem nada, mas na verdade conhecia. Só que rejeitou. Essa é a verdade.
E a gente vê essas coisas acontecendo e as pessoas descansou, né? Fulano faleceu. Descansou. Será que descansou mesmo? Ou será que a tormenta não está chegando para ele agora? Porque dizem que o inferno é aqui. Isso é um equívoco. O inferno não é aqui. Não é aqui. Tem algo pior para quem é desobediente a Deus e para quem não se submete a Deus. Seja eu que estou pregando, seja qualquer um. Contra isso não tem problema. Mandei um áudio para o irmão hoje e disse, não se preocupe não, irmão. Que o mesmo fogo que queima Satanás é o que queima falso pastor, falso pregador, falso crente, falso evangelista. É o mesmo fogo. É o mesmo fogo do inferno que queima a todos. Não é só para o inferno, não queima. Tem fogo lá para todo mundo, nem se preocupe. Nem se preocupe com isso. Se é por fogo, vai ter fogo para queimar quem não viveu aquilo que pregou, quem equivocou-se na sua vida, enfim. E o texto a seguir, de Paulo, denuncia para nós como está a situação da humanidade. Diz o versículo 18, já que ele já tinha falado algumas coisas acerca de Jesus, da sua obra de salvação, seus planos, ele diz assim, portanto, e aí existe a vírgula, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Irmãos, pelo primeiro versículo lido, a gente percebe que não é como nós pensamos, como alguns pensam, não. Fulano morreu, descansou, mais uma estrelinha foi brilhar no céu, mais um anjo que vai estar com Deus. Irmãos, isso é perigoso dizer isso. Porque é um pecador que está dizendo, mas a palavra de Deus, que é o próprio Deus eternizado, diz o seguinte, portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. O que quer dizer isso? A justiça de Deus, pois a ira de Deus, essa ira aqui que ela não tem um sentido de um ser humano como eu e você que se ira mesmo, mas a palavra ira aqui ela tem um sentido de aversão ao pecado, de uma pessoa que enguia, eu não sei nem se essa palavra existe, a pessoa que, como um bebê, tem uma palavrinha, gofa, é quase isso, com relação ao pecado. Então ele tem aversão contra isso. Ele tem como se fosse ânsia de vômito com essas coisas. A palavra ira deve ser mais ou menos entendida como isso. E não como nós, que queremos agir, fazer, e iramos com ódio, com raiva. Não. Não. É só a natureza divina de Deus, a santidade de Deus agindo contra isso. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. A palavra impiedade e também justiça, no caso, o termo impiedade aqui explícito, vem do grego, que é do grego assembleia, é quase como assembleia, uma assébia, que significa irreligiosidade, incredulidade por parte dessas pessoas. A palavra que segue em seguida, por injustiça, já essa aí tem a conotação que vem também do grego, que quer dizer adikia, e significa sem retidão. Então, lógico, e tão rápido nós lemos isso aqui, nós percebemos que o que o apóstolo São Paulo está revelando, inspirado por Deus, é que toda a humanidade sofre com a ira de Deus. Por quê? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, do céu é manifesta a justiça de Deus contra toda impiedade. Essa impiedade que foi dita aqui agora mesmo, que vem do grego dessa palavra, significa irreligiosidade, incredulidade, que se não acredita, que se embora que está vendo, não acredita. Injustiça e injustiça. Dessa injustiça vem do grego também,
que significa sem retidão. Não há retidão, não há justiça alguma entre a humanidade. Não há nada que agrade a Deus. Não há nada que se faça aí fora que venha glorificar, que venha exaltar a pessoa bendita de Deus. Ao contrário. Então, do céu é manifesta a ira de Deus com relação a isso. Por muitas vezes, quase unânime, é a situação de umas pessoas que morrem, e que é dito por alguns leigos, que foi brilhar no céu, que é mais um anjo, é uma estrelinha que foi para o céu, da boca do cachorro, só se for. Dependendo da sua vida, sim. Dependendo, como o Romualdo bem explicou aqui, dependendo da sua vida, sim. Mas se tivermos dessa forma aqui, a ira de Deus vai nos atingir. A aversão de Deus, a santidade de Deus reagindo contra o pecado, vai agir se estivermos no meio. Se nós estivermos no meio, seremos atingidos por essa ira mortal, por essa aversão, pela santidade de Deus que não suporta, não permite dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Essa palavra aqui, suprime, ela é do nosso português mesmo. É uma palavra que quer dizer tirar, cancelar, cancelar, extinguir. Então, o que é isso que acontece aqui? Impiedade e injustiça dos homens, que suprime, ou seja, que querem tirar a verdade pela injustiça. Por esse ato aqui de injustiça, sem retidão, pecadores, sem nenhuma retidão, sem nenhuma forma de glorificar a Deus, sem nenhum respeito para com Deus, vão lá e querem suprimir, retirar, anular as verdades já ditas pelo nosso Deus e eternizadas na palavra na qual foi lida. Pois, no versículo 19, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Isso quer dizer o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Como? Porque Deus lhes manifestou. Deus lhe manifestou. E o detalhe aqui que a gente vai entender, que nem é preciso o evangelho, não. Existe outra forma, outra maneira de nós que pensamos e que não estamos com nossos corações obscurecidos, e quem está em casa, que é ímpio ou que é crente ou que não interessa o que não tem a sua mente obscurecida, o seu coração obscurecido, vai entender que a própria natureza, vocês vão ver, ela denuncia. Está explícito que nada aconteceu do acaso. É manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Veja, pois desde a criação do mundo, é mole? Quem é que não conhece o relato bíblico da criação do mundo? Quem costuma ler a Escritura? Quem já viu o Gênesis? Os atributos invisíveis de Deus, que seria o seu eterno poder e a sua natureza divina. Tudo isso tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De coisas criadas. Dessa forma, de forma que tais homens são indesculpáveis. Às vezes eu pensava que a pessoa era inocente por não ter o evangelho sido pregado àquela pessoa. Poderia até haver quem sabe uma salvação, aquela pessoa não conhece o evangelho, não conhece, ninguém anunciou, mas por essa palavra eu retiro o meu pensamento, que eu nem cheguei a compartilhar com alguém, graças a Deus. Mas por essa palavra a gente entende que se o homem que não tem o seu coração obscurecido, a sua vista com escamas, que ele consegue raciocinar e usar 3% da sua mente humana,
Ele vai olhar para a natureza e ver a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus explícitas na criação. E negar isso, como alguns têm feito com a teoria do... esqueci o nome agora. É no caso do Big Bang. A teoria do Big Bang, de que a evolução, de onde nós viemos. Irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é trocar a verdade de Deus por mentiras. É tirar a verdade de Deus e colocar injustiça. Isso é injustiça. Por que é injustiça? Porque Deus, para Ele, é toda honra, é toda glória, é todo louvor. Porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle. E isso está querendo ser suprimido. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Você olha para o mar. Você olha para as estrelas. Você olha para a complexidade de um corpo humano. Onde um fígado é um único dos órgãos nossos que se regenera. A nossa visão, que coisa tremenda. A gente olha a chuva como se forma o fogo, o vento que ninguém vê de onde vem. E essas pessoas quererem negar isso, e querer se colocar como inocentes, negando a majestade do divino, negando a soberania de Deus. É por isso que a ira de Deus se acende e vem sobre essas pessoas. Porque Ele manifestou por intermédio da própria natureza da sua criação. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, então não tem desculpa. Não tem desculpas. O que há é a pessoa ser justamente trocar a verdade de Deus por injustiça. Trocar a verdade de Deus por uma coisa que não tem retidão, que não é justa, que é desagradável aos olhos de Deus. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Tem muitos exemplos. Qual que é a verdade de Deus? Que um feto é vida. O que é que se faz por aí? O que é que querem aprovar, por exemplo? Que um feto no útero da mãe, ele tem vida. Querem suprimir a verdade de Deus, que ali tem vida, e que quem dá e quem tira a vida é Deus. E os homens, brincando de ser Deus, querem matar, assassinar e convencer a todos que isto é normal, que é até um ato de saúde pública. Está vendo? Troca de sexo. Alguém está insatisfeito com a sua sexualidade? De trocar o sexo? Que coisa linda. Agora troque o seu lugar no inferno para o céu. Eu quero ver você trocar. Troque o seu lugar para onde você vai, o seu destino final, dessa forma. Desobedecendo a Deus dessa forma. É por isso que a ira de Deus se acende. A justiça de Deus, a santidade de Deus, ela grita. E ela vem. Como o Romualdo tinha dito aqui. O que é que essas pessoas são? Criaturas de Deus? Não. São inimigas de Deus. Quem faz isso, quem aprova isso, quem colabora com isso, quem aprecia essas coisas, é inimigo de Deus. Eu sei que tem pastores, tem líderes que estão aprovando esse tipo de coisa. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aleluia. Não tem eles não têm desculpas para negarem o Deus que os criou. Ninguém tem desculpa alguma. Ninguém tem desculpa alguma para negar
a lua, a criação da lua, do sol, dos mares, a nossa criação, o fato da nossa pele se regenerar, meu Deus do céu, cicatrizar. Eu fico olhando essas coisas, eu passei por uma cirurgia recentemente, minha nossa, meu Deus do céu. Só um Deus pode fazer isso, com tamanha perfeição. Como funciona um raio, a chuva, o que é que tem debaixo da terra, que coisa tremenda. E querem colocar na nossa cabeça que isso do nada aconteceu, negando as verdades de Deus, como se Deus realmente não existisse. (21) Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça. Está vendo? Por que ele diz aqui? Porque desde a criação, por intermédio da própria natureza, das coisas criadas que aí estão. Ô irmão, mas o diabo foi criado por Deus? Não. O diabo se fez diabo. Se tornou porque quis. Se tornou porque foi uma opção dele. Quando ele alimenta em seu coração o desejo de ser igual ou maior do que Deus, ou igual a Deus, ele se perdeu nos seus devaneios. E o pior é que ele não mudou de ideia e faz com que isso chegue aos corações dos pecadores que recebem isso de bom grado e querem colocar em prática. Porque a gente vai ver que essas pessoas aqui, elas são idólatras. São idólatras de si mesmas, elas conseguem idolatrar tudo. Elas conseguem atribuir a um jogador de futebol, que ele é um astro, que ele é um bom jogador, a um médico, a um cantor, que ele canta demais, que ele é, sabe, o bambambam, que é, sei lá, cara, o cara que apresenta o programa, que a novela e tudo isso. Então eles dão glória, eles dão mérito a isso aí, mas a Deus, ninguém reconhece. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato dele se obscureceu-se. Seus pensamentos, quando a gente vai analisar, são fúteis, irmãos. São vazios em si. Alguns em plena riqueza, em plena mordomia, colocam uma corda no pescoço e se matam. Lutam a vida inteira para conseguir as coisas e depois perdem por causa de droga, por causa disso, daquilo, outro. Tem uns que lutam para conquistar o direito de trocar o sexo, que é uma mulher, mas quer ser um homem. Depois que passa a ser homem, se arrepende, quer voltar atrás e não tem mais jeito. Fúteis. São pensamentos fúteis, vazios. Isso. E o coração obscureceu-se. Como em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Tornou-se enganoso. O coração do homem é enganoso, ligeiramente corrupto. Quem conhece é Deus. No versículo 10 ele diz, mas eu conheço o coração do homem. Eu conheço o coração do homem. Aleluia. 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Resultado de trocarem a verdade de Deus, de suprimir a verdade de Deus por injustiça, é que eles trocaram a glória imortal de Deus, por imagem feita segundo a semelhança dos próprios homens. E aqui entra todo aquele acabouço de idolatria, desde imagens e desde também do próprio dinheiro, porque idolatria nada mais é do que tudo que toma o lugar de Deus. Né? Tanto que Jesus, próprio Jesus disse, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. É assim? Está escrito?
Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se você é o cara amante do dinheiro, que tem paixão pelo dinheiro, você é idólatra. O dinheiro, ele está mandando em você e Deus não tem vez na sua vida. Se é mulher, se é seu filho, se é o futebol, se é a cachaça, a pornografia, que nem devia ter, não é para ter, se é a jogatina, eu sei lá, se é, eu não sei, meu irmão, tudo que toma o lugar de Deus, tudo que está acima de Deus em nossas vidas, que nós priorizamos mais do que o nosso Criador, é idolatria. Se você se priorizar mais do que o próprio Deus, é idolatria, é autoimagem, é o culto à sua imagem, chama-se autoimagem. E muitos têm feito isso. Trocar a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. A gente vê, como eu citei agora na questão dos jogadores, dos ídolos humanos, nesse contexto, as pessoas adoradas são jogadores de futebol, ou de qualquer outro esporte, cantores, políticos, né? Área delicada, né? Políticos, são ovacionados, são, para alguns ignorantes, os políticos são a solução para o mundo. Alguns brigam, querem matar, batem no peito, agridem os outros por causa de políticos, por causa de homens, criaturas. E não glorificam a Deus em nada, mas glorificam, dão glória aos desejos pecaminosos do seu coração quando decidem idolatrar um homem, um cantor, um personagem de uma novela, de um filme. E lá num tempo, não me lembro quais eram os locais lá, que até imagem era construída. E hoje nós temos imagem na Igreja Católica Apostólica Romana, não é cristã, é verdade. Temos aquele acabouço de imagens, aquilo é o mínimo. Aquilo é o mínimo. Aquilo ali é o mínimo. Porque você pode ser idólatra de si mesmo, de alguma coisa que tem em você e você não sabe. Então aquilo é o mínimo. Outros locais cultuam animais, elefantes sagrados, vaca sagrada, há rituais para aquilo ali. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. No 24, irmãos, a gente vê que pelo fato dos homens tentarem tirar a verdade de Deus, suprimi-la com injustiça, se tornando-se impiedosos, a humanidade impiedosa, descrente totalmente de Deus, praticamente ateia, porque não glorificam, não dão glória, não reconhecem, prefere atribuir algumas coisas que está mais do que provado, esclarecido, a coisas sem nexos, a ideias mirabolantes, a ideologias, que só pode ter saído da cabeça de um pobre pecador, para negar as verdades de Deus. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? A palavra que os entregou dá a intenção que Deus pegou, arrastou, né? A gente lê assim, parece que Deus arrastou a pessoa, né? E levou, tipo, para um lugar de perdição. Não é isso. Não é isso. O que acontece aqui é que Deus deixou para lá. Como assim? É que Deus deixou que o pecador seguisse o curso natural do seu coração pecaminoso. E isto é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida.
É como aquele ditado popular, é como se Deus dissesse, ó, de você eu lavo as minhas mãos. Pode se lambuzar, pode se espojar no pecado, use e abuse, porque eu já lavei as minhas mãos. É quando Deus retira de nós o Espírito Santo. É quando Deus deixa que por si só você se destrua. Veja que não implica tão somente em que ele vai destruir você, é que você vai ser o causador disso mesmo. Por se entregar isso aí, Deus te deixou para lá. Entregou a impureza sexual. Impureza sexual, meu irmão, não vou nem dizer aqui o que é. Tudo quanto for fora de um casamento, homem com mulher, e as coisas que a Bíblia diz concernente ao casal, o que for fora disso, já pode ser considerado como impureza sexual. E muitas outras coisas. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então, há um abandono da parte de Deus, há vou deixar para lá. Interessante que aquele cantor morenão lá, o Kleber Lucas, disse que ia deixar na cruz, não foi? Disse que ia deixar na cruz, não foi? Ele deixou? Quem viu aí? Ele deixou? Pronto, quando morrer é mais uma estrelinha que vai morar no céu, né, irmão? Aí é brincadeira, né? Aí eu aguento um negócio desse? Vou deixar na cruz. Fique sabendo você que Deus já lhe deixou. Para que você faça aquilo que o seu coração, tão obstinado, tão arroaceiro, quer fazer. Faça. E eu te encontro no dia do juízo final, para te dar a sentença. Essas pessoas, irmão, no capítulo 25, ainda tem um pedacinho aqui antes de falar o 25. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Para a degradação dos seus corpos entre si. Na frente a gente vai ver que Deus entrega essas pessoas a um estado mental tão deplorável, que aos poucos essas pessoas moralmente e fisicamente, elas vão se destruindo os seus próprios corpos. E aí vem uma coisa na minha mente, não sei se é coisa humana mesmo, ou se é Deus me trazendo aqui. Aí às vezes até Alisson outro dia perguntou sobre, isso não tem respaldo bíblico que eu vou dizer, mas veio aqui na minha mente, a gente às vezes enche o corpo de tatuagem, bota pinças, faz isso, aquilo, e o motivo final, e o que é que tem para Deus nisso daí? Seu corpo era assim? Era assim? Será que você não está trocando a perfeição de Deus por mais um enfeite? Será que não é hora da gente pensar assim, um brinquinho? Os homens usando brinquinho, coisa de... Meu Deus. Estou vendo a hora eu ligar uma pregação para assistir no YouTube e encontrar um pastor de brinco. Tem de salto? Sim, irmão, você me falou uma coisa bem interessante. Você me fez lembrar agora, quando você falou em salto. A questão é tão grave, que essas pessoas ignorantes, que querem tirar a verdade de Deus, alguns que se dizem evangélicos, que não são, abrem igreja só para homossexuais. Suprimindo, ou seja, anulando, tirando, eliminando uma vez por toda a palavra de Deus e colocando outros preceitos que não são divinos. E aonde nessa igreja são bem acolhidos, e fato, não se prega para parar
de praticar aquilo ali. Ao contrário, a igreja existe para alimentar um suposto amor falso, em que a pessoa que foi rejeitada por igreja A, igreja B, irmão, me diga uma coisa, fala a verdade. Sejam sinceros, você acha que uma igreja cristã, uma igreja que conhece a Deus, que tem compromisso com o reino de Deus, não é que rejeitar as pessoas, é rejeitar os atos, o que as pessoas fazem. Vai saber que alguém vem para a igreja e que não quer deixar esses atos vergonhosos que Deus já entregou a eles, se deixou para lá. E a pessoa sabe e vai aceitar como se nada tivesse acontecido, irmão. Vai negar, não. Tem que rever isso aí, irmão. Aí, irmão, bota a Bíblia debaixo do braço, irmão sai se requebrando e vai para a igreja de cicrano. Aí, uma pessoa mal intencionada abre uma igreja e bota essas pessoas dentro. E ela enche. São vítimas da sociedade. Vítimas da sociedade. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 25. Trocaram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador, irmãos. Isso aqui, irmãos, é que é complicado. Porque de uma vez por toda, Paulo explicitamente diz que as pessoas trocaram essas pessoas aí que conhecem a Deus, mas que o ignoram, que conhecem a Deus, mas o rejeitam, e que, como o Romualdo disse aqui, já se tornaram inimigos de Deus. Nem criaturas são mais. São poucas pessoas que têm coragem de dizer isso. Agora, não é medo, não. O medo é único e exclusivamente do esvaziamento que há dentro das igrejas. Porque o empresário chamado pastor, porque ele não é pastor, mas é um empresário agora, né? Ele é um empreendedor. Ele não quer perder receita. Aí ele não fala. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador. Meu Deus. Adoraram e servir a coisas e seres criados em lugar do Criador. Isso pode acontecer da gente adorar até um pregador, um pastor. Mas isso é errado. Que nem eu, nem Romualdo, nem ninguém pode suplantar, pode suprimir a glória de Deus. Que se um pecador como eu, Romualdo, ou qualquer outra pessoa orar aqui e alguém se levantar, não foi eu não foi Romualdo não, foi Ele, o Eterno. Foi o Eterno que usou-nos, mas a glória continua sendo dele. Não devemos idolatrar nem a nós mesmos, nem a pastor, nem a pregador. O único que é a verdade, que é o caminho à vida, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa verdade tem sido atacada, e o diabo, por intermédio dos seus súditos, tem colocado pelas mídias sociais propostas, meios, promessas de você atingir o céu por outro caminho, com as suas ideologias, com o seu falso amor. Eu louvo a Deus quando sou castigado pelo Eterno, porque isso é sinal que Ele não me abandonou. Quando eu estiver bem abaixadinho no pecado e nada estiver acontecendo, está errado. Está errado. Pode ser que o Pai Eterno, o Deus Todo-Poderoso, tenha me deixado para lá, que já conhece o meu coração. Isso é motivo de alegria quando somos repreendidos. E se adora tudo, e glorificam tudo,
Tudo nessa vida é glorificado, é exaltado. São pessoas, animais. Menos a Deus. Quando os pregadores vão pregar, pregam sobre tudo, entregam tudo, mas não dá Jesus ao povo, não dá Jesus à igreja. O máximo que acontece é Jesus aparecer como um empregado. É o mordomo da casa que sabe onde as mercadorias estão. Ele puxa uma gaveta de acordo com a sua vontade e lhe entrega. Hoje é o que, meu irmão? Hoje é dinheiro, Senhor. Tem. Hoje é o que? Não, hoje eu estou doente. Saúde, meu filho. É a gaveta aqui. Saúde? Não é assim não, irmão. Acho que foi o próprio apóstolo São Paulo que disse que se esperamos a Deus, se esperamos por Jesus somente aqui na terra, somos os mais miseráveis dentre os homens. Em lugar do Criador, trocaram e adoraram e serviram as coisas, tem coisas aqui também, e seres criados em lugar do Criador. A criação se colocando no lugar do próprio Criador. A criatura, a criação, chamando para si toda a sua glória, toda a atenção, todo o mérito. E fazendo com que as outras pessoas esqueçam o Deus soberano, que é bendito para todos sempre. Agora mesmo estão maquinando, estão trabalhando para, inclusive chegou-me um áudio hoje, eu espero que seja mentira, que seja equívoco, pois eu vou olhar, não devia nem dizer aqui, mas vou dizer, chegou um áudio para mim hoje, onde dizem, eu não sei se posso estar enganado, em que o suposto Papa disse que não dá para trabalhar com a humanidade que evoluiu, mais ou menos isso, com um livro tão antigo quanto a Bíblia. Não tem como, a Bíblia tem que ser atualizada. Irmãos, eu espero que seja mentira, porque existe muita mentira nesse negócio aí. Mas eu vou pesquisar. Mas que tem gente dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, tem. E até pastores e crentes que se dizem ser crentes, não são. Não são. Eles são filhos da ira de Deus. Não são. Carregam um título, mas não são. Retirar da Escritura Sagrada os livros que eles consideram como homofóbicos. É aniquilar a palavra de Deus. É escancarar a porta de uma vez por todas. A porta já é larga. E quer escancar, não quer nem que tenha porta. Mas a porta que conduz ao inferno. E o povo, com seus corações obscurecidos, trocando a verdade de Deus. Trocando a verdade de Deus por injustiça. Deixando de adorar e servir a Ele, para adorar pregadores, pastores, político, mulher, filho, filha, esposa, marido, o dinheiro, o seu status social, a sua presença na mídia, o seu tão grande emprego, né, que ele rende, trocando a verdade de Deus, ignorando que Ele existe, não dando glória, não o glorificando, não exaltando, não usando de justiça para com Deus, sendo injusto, não reconhecendo tamanho amor, em que estando nessa situação, Ele podia, como se fosse nós, a gente ia esperar para ver se a humanidade melhorava um pouco para a gente morrer na cruz. E olha que a gente nem ia.
Nem isso. O estado era lastimável, como é agora. E o favor imerecido da graça de Deus foi estendida. Eu peço a Deus e ao Santo Espírito que Ele toque o coração de alguém, que seja aqui, seja na internet, seja em algum lugar, para que essa pessoa responda ao Evangelho, para que essa pessoa saiba que Deus existe, que o Senhor é Deus, que Deus é o Senhor, eu sou o que sou, e que Jesus, o seu Filho enviado, é o caminho, a verdade e a vida. E que, como eu disse a Alisson, todo mundo que tenta trilhar caminhos fora do propósito de Deus e distante de Deus se dão mal na vida. Aqui mesmo vão provar da ira de Deus. E quando morrerem, será a consumação, separação eterna do nosso Deus, de uma vez por todas, para toda a eternidade. Eu peço a Deus que quem ainda não abriu os olhos, está com o coração e os olhos obscurecidos, que as escamas caiam. E que reconheça que só Deus é o Senhor. E que aqueles que não creem em Jesus, aqueles que rejeitam o Filho de Deus, já estão condenados. Isso é a palavra que garante. Ou seja, é Deus. Já estão condenados. E aqueles que disseram que aceitaram, mas estão negando a Cristo, estão deixando de glorificar a Cristo, estão deixando de entregar a honra, a glória a Ele, o mérito, toda a atenção, estão desviando sua atenção, dividindo a glória para outra coisa, vão pagar caro, porque Deus não divide sua glória com ninguém, de jeito nenhum. Então, amados irmãos, que o Senhor Deus possa trabalhar essa palavra em nossos corações, para que a gente não venha eliminar o lugar primordial, primeiro, que é do nosso Deus em nossas vidas. Tudo gira em torno de Deus, tudo gira em torno de Jesus, tudo gira em torno dele. A Bíblia diz que é por intermédio dele, de Jesus, que as coisas vieram a existir. Tudo que existe foi feito por Ele, por intermédio dEle, e é para Ele, para o louvor da sua glória. Inclusive vocês que me assistem, e eu também, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não envergonhemos o nosso Pai, a quem realmente chamamos de Pai, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Obrigado por terem me ouvido.